Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje iremos falar sobre Lucas 12 e 13. Então, Lucas 12, a partir do versículo 49. Dificuldades do seguidor de Jesus. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Então, este batismo não é necessariamente um batismo físico. Na verdade, Jesus está falando sobre o batismo espiritual, no qual a pessoa recebe então a nova vida e torna-se nova criatura. É sobre esse batismo que Jesus está falando, através do seu sacrifício. E ele fala: cuidais vós, que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha. Enfim, então, bem-aventurado, bendito, então, a família que está unida em Cristo. É muito bom. Os amigos que eu tenho que já têm a sua família unida, assim. No meu caso, bom, é um pouco complicado, mas, enfim. A interpretação dos tempos. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, se sabeis distinguir a face da terra e do céu, como não distinguis esse tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Então, ele está falando à multidão e aos fariseus que eles sabem distinguir então o tempo físico, mas não distinguem os sinais que são as profecias, os próprios sinais do céu, que mostravam que sobre a vinda do Messias, né? Enfim, da mesma forma, nós temos os sinais hoje em dia que foram escritos durante milhares de anos aqui, sinais descritos pelos profetas e pelo Messias sobre o fim dos tempos. E estes sinais também não devem ser negligenciados. Enfim, então este é o fim do capítulo 12 e agora o 13. A importância do arrependimento. E naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, é um contexto um pouco complicado aqui de explicar, mas de toda forma, isso serve para todos. Se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Então, ele falava esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás cortar. Então, a figueira que não frutifica é cortada. Agora, os cachorros começaram a latir aqui, pelo amor de Deus, cara. Eu vou fechar a janela ali. Meu Deus. Tá. Então, a mulher curada no sábado. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se.
E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, algumas enfermidades, não todas, podem sim ser espirituais, podem vir de espíritos, enfim, continuando. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurados, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Messias e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, temos aqui a parábola do grão de mostarda, sobre a questão da fé, que se a pessoa tiver que você plantando grão de mostarda, então, faça uma grande árvore, se cair em boa terra, né? Então é diferente da vez que ele falou em relação a mover o monte. Aí é falado também sobre o fermento, no qual o fermento faz levedar, e anteriormente Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então é falado sobre a porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E lhe disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele dirá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Então, o caminho correto é estreito, por isso nós temos que vigiar, orar, cuidar para que não sejamos enganados, porque é a minoria das pessoas que realmente servem ao maligno por, assim, conscientemente disso, e também são loucos e fazem isso para que se cumpram as escrituras e porque é necessário que ocorra. Mas assim, a maioria das pessoas que não vai para o céu, que não será salvo, elas acham que são boas. Então, todos nós temos que nos lavar no sangue do Messias e buscar sempre a melhora, porque aos seus próprios olhos, todos somos bons, aos nossos próprios olhos. E tem um provérbio que fala que aquele que é sábio a seus próprios olhos é louco. Então, assim, obviamente, todos somos pecadores, mas isso não é um motivo, né? Não é uma desculpa para então você não buscar a melhora, porque nós sabemos que no céu existe o galardão também. E óbvio que os frutos que nós damos não é pelo galardão, é por amor ao Pai, em primeiro lugar, e por temor. Porém, existe sim o galardão, existe uma grande importância do galardão, e eu acabei me perdendo aqui, mas creio que deu para compreender. Então, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus.
E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Então, no versículo 30, foi encerrado, então, por este vídeo. Espero que tenha gostado. Se puder, deixe o gostei, compartilhe, comente o que você achou. E até a próxima. Deus os abençoe.